Quantos anos tem? Já começou com a pior pergunta. A idade. Adorei. Vamos lá, então. Bom, meu nome é Marisol Santos, tenho 44 anos. Eu sou jornalista e relações públicas de formação, ambas pela Universidade de Caxias do Sul. Eu também tenho uma especialização em comunicação jornalística, também pela UFSC. A comunicação, na verdade, foi a minha escolha profissional, apesar de, no ensino médio, que na minha época era segundo grau, eu ter feito magistério e por isso também ter lecionado em escolas públicas e particulares aqui de Caxias do Sul. Com crianças pequenas, que é o meu xodó. Eu acho que a comunicação é algo que faz muito parte da vida da gente todo o tempo, né? E na minha, ela teve sempre um papel muito importante. Desde criança, e isso muito pequena, eu ingressei no CTG com o apoio da família. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, então os meus pais sempre gostaram muito também, né, do tradicionalismo, principalmente o meu pai, que é gaúcho, minha mãe é paulista. E aí, desde muito pequena, eu ingressei no CTG, sempre fui apaixonada pela dança, mas principalmente pela declamação. E aí isso me trazia essa questão de estar muito no palco, né, de mesmo sendo pequena, sendo criança, me apresentando para as pessoas. O CTG nos dá um foco muito grande também na questão da relação, né? Do conversar com os outros, com pessoas de todas as idades. Então isso tudo sempre teve muito presente na minha vida, a questão da comunicação. Quando eu optei no meu tempo, segundo grau, hoje ensino médio, e fiz a opção pelo magistério, também tinha uma relação de família. Minha mãe e as minhas 2 irmãs tinham feito magistério, eu sempre gostei muito das crianças e da forma de comunicação que é o magistério. E depois do magistério, aí no momento de ingressar na faculdade, foi realmente uma dúvida para mim. Eu tinha na minha cabeça algumas opções: letras, história ou jornalismo, que era um curso relativamente novo, assim. Então também me agradava a ideia. E eu acho que é isso, as pessoas viam em mim, né? Talvez pela questão da voz, né? Da declamação por tanto tempo, da expressão, dessa forma de me colocar diante das pessoas, elas viam um pouco dessa função jornalismo, assim, e eu achei que seria uma boa opção, e acabei entrando no jornalismo, mas conciliei por muito tempo, né? Durante a faculdade mesmo, eu trabalhava, também aqui, inclusive, dentro da universidade, né? No período de UX TV e da Rádio Universidade 1010 AM, mas eu também lecionava. Enquanto eu consegui conciliar, eu fui conciliando as duas, porque são 2 paixões. E acho que, apesar de diferentes, elas têm muito em comum. Foi algo assim, o início mesmo, né? O start, ele tem muito a ver com a graduação, né? Porque na faculdade, o jornalismo já tinha um viés muito prático, né? A gente saía para gravar algumas coisas, a gente começou a fazer, não só, né, no jornalismo de TV, mas a gente fazia alguns programas de rádio, a gente fazia os nossos textos, a gente preparava as revistas, então tudo isso era muito prático. E desde que eu entrei na faculdade, e isso eu até digo sempre que posso para os estudantes, que eles não façam como eu fiz, porque eu acho que eu me foquei muito em algo que era o que eu mais gostava, que era rádio. As pessoas esperam que eu diga agora que era TV, não era TV. A minha grande paixão era pelo rádio, por toda a estrutura, por toda a facilidade, pela questão de ser ágil, espontâneo, o ao vivo é ao vivo, é tudo tão sem outras questões, assim, né? Tu tem que convencer pela tua voz, pela tua informação e ponto. Então eu amava rádio, me foquei muito, assim. As disciplinas que eu mais me dediquei foram as de rádio. Os meus colegas viam e me enxergavam muito em TV. Então eles me diziam, os meus professores me diziam:
acho que TV, acho que tu tinha que fazer TV. Eu disse, não, TV não tem muito a ver comigo, eu acho que a TV é muito delicadinho, é tudo muito arrumadinho, e eu não, né, não é muito o meu jeito. E no fim, essa questão da prática me levou. Então a minha experiência daí profissional, estar no ar conversando com as pessoas, foi dentro da universidade, dentro da UX-TV, que na época, quando eu ingressei, então, ainda estudante, os professores decidiram organizar uma espécie de comissão que solicitaram que os alunos que tivessem interesse se inscrevessem para ser bolsistas. E eu, como eu ainda tinha essa coisa de não ter certeza de que a TV era o meu caminho, eu não me inscrevi. Um professor me inscreveu. Uma professora, que eu falo até hoje que é a culpada disso tudo, né, que é a prof. Marliva Gonçalves, ela me inscreveu como bolsista, né, para essa seleção. E aí eu fui uma das 6, nós éramos um grupo de 6 na época, né? E que aí, a partir daí, a gente realmente começou a fazer efetivamente matérias que iam ao ar de vez em quando. E depois uma grande mudança realmente, né, na estrutura, no pensamento da UX-TV foi em uma festa da uva que houve essa sugestão e essa decisão por parte da direção da UX-TV de fazer programação ao vivo durante a festa da uva. E aí foram os primeiros momentos profissionais, assim, né? De estar no ar, de fazer um ao vivo, de chamar um show, de fazer uma entrevista, e a partir daí as coisas só fluíram, assim, né? Para a trajetória profissional que eu segui, preferencialmente em TV, mas também com rádio. Que quando a gente ingressa na faculdade, nem sempre a gente tem tanta certeza, né? Então, o que é necessário justamente é essa questão da prática. Isso é algo que eu sempre posso, assim, sempre que posso eu aconselho os estudantes, é isso. É buscar agência experimental, é buscar um estágio, é tentar entrar no mercado como aprendizes, porque é o teu momento de realmente, né, acerto e erro e acerto e tudo bem, porque é o momento de aprendizado. Então, sempre que eu posso eu digo isso, assim, porque quando eu ingressei na faculdade, obviamente que eu vinha, como todo mundo, com algumas dúvidas. Eu achava que era algo que eu realmente poderia fazer, mas ainda tinha essa... Então, quando tu te coloca, né, num momento bom, vamos embora, é isso mesmo, eu acho que foi naquele momento que eu descobri, sim, é isso aí mesmo que eu quero fazer. E vamos lá. Mas eu digo assim, ó, a questão da comunicação. Se a gente pode dar um conselho, bom, comunicação é algo que está na nossa vida todo o tempo, né? É algo que é inerente, é algo que faz parte. Quando a gente precisa, quando a gente decide se especializar no sentido de uma graduação que fale, né, que trabalhe especificamente com isso, a gente tem que ter um pouco de consciência das dificuldades também que a gente vai enfrentar. Porque hoje, né, quando eu falo isso, hoje nós estamos num momento em que todo mundo faz um pouco de tudo e se considera um comunicador, um jornalista, um RP, um publicitário, né? Enfim, um fotógrafo. As pessoas acabam tendo essa visão de que nós não somos, nós profissionais graduados efetivamente, não somos talvez tão essenciais, o que é uma grande bobagem, porque a gente tem a seriedade, o comprometimento, a responsabilidade do trabalho, que é absolutamente diferente, né? E que só vem com o conhecimento mesmo. Então esse é se é que a gente pode dar conselho, esse é um dos conselhos, que a gente tenha essa atenção, assim, essa reflexão da nossa importância efetiva, que a gente bata o pé em relação a isso, e esse conselho de que a gente esteja muito buscando essas opções ao longo da graduação, que a gente não espere acabar para começar a ir atrás, que a gente já esteja no meio, que a gente já se preocupe em buscar questões práticas, a entender efetivamente como é que é o mercado, como é que a gente tem que se comportar, como é que o mercado se comporta, afinal. Não é uma área em que a maior parte dos profissionais tenha recompensas financeiras incríveis. Então isso é muito importante que a gente tenha essa certeza. É o fazer justamente com muito gosto, porque talvez como no futebol, alguns serão aqueles que ganharão muito, mas a maioria trabalhará para sobreviver. Então a gente também tem que ter essa consciência, essa dura consciência. Vamos lá, vai demorar um pouco para chegar no profissional de sucesso, nem sei se chegaremos. Vamos ver.
Bom, é difícil assim a gente trabalhar com a própria linha, né? Acho que é quase uma terapia conversar aqui com a minha linha do tempo. Mas vamos lá. Eu ingressei na faculdade de jornalismo, 95 ou 96, não tenho certeza. Concluí a minha graduação em 5 anos. A partir daí, e neste meio tempo ainda, né, eu já trabalhava aqui dentro da UX TV e por um tempo na Rádio Universidade. A universidade teve por um tempo a 1010 AM aqui sob a sua responsabilidade, então de notícias também. Saí daqui em 2008, acho que até 2007 eu saí da UX TV, e em 2008 eu fui contratada na RBS TV, inicialmente para um freela. Havia uma repórter que ia cobrir férias em São Paulo, então pediram que eu fosse para lá. Fiz um mês de freela, porque nesse tempo eu ainda conciliava com a questão do magistério. Então fiz um mês de freela. Quando acabou o período de freelancer, a nossa coordenadora, na época Juliana Bolson, ela me disse: olha, nós gostamos muito do teu trabalho, a gente gostaria muito que tu ficasse conosco, nesse momento eu não tenho vaga, a primeira vaga eu gostaria que tu voltasse. Eu não tinha muito essa certeza, mas ok, aguardei por isso, e aí em outubro, alguns meses depois, realmente abriram as vagas, e aí ela me convidou para voltar, oficialmente, então, né, para me contratar e com um desafio que foi um dos maiores desafios da minha carreira, que foi quando ela me disse: nós te amamos como repórter, a gente te vê na rua fazendo matéria, mas nesse momento a minha vaga é para a apresentação do Jornal do Almoço. E esse foi um grande desafio na minha carreira, sem dúvida nenhuma, porque num primeiro momento eu não encarei tão bem, eu não me sentia muito assim no mesmo tom do Jornal do Almoço, eu me achava muito séria, achava que seria um jornal muito mais noticioso e menos revista, como era principalmente na época o Jornal do Almoço, hoje não mais. Mas enfim, eu aceitei o desafio, foi uma loucura para mim, e eu permaneci. Quando eu achei que eu ia ficar só esse tempo, eu acabei permanecendo na apresentação do Jornal do Almoço por mais de 10 anos. Saí, né, pedi demissão da RBS TV em janeiro de 2019, por entender que era o momento de encerrar um ciclo, começar algo diferente, voltar a sentir um frio na barriga e fazer algo que fosse inusitado, mas que tivesse a ver com a minha profissão. E aí eu fui para uma assessoria de imprensa, coincidentemente na política, né? Eu fui ser assessora de imprensa do deputado estadual Nerio Carteiro e fui trabalhar na Assembleia Legislativa. E aí fiquei lá até que veio uma outra decisão, mais um desafio enorme na minha carreira, que veio com certeza a partir de experiências de comunicação, a partir de experiências comunitárias, de contato com a comunidade, que foi a candidatura, né, a vereadora em Caxias do Sul, a eleição e agora o meu trabalho como vereadora em Caxias. Na questão assim da comunicação, né, do estar à frente das câmeras e ter a responsabilidade, por exemplo, na apresentação do Jornal do Almoço, de falar todo meio-dia para 1 milhão de pessoas, isso já é de dar um frio na barriga bem grande. Pela responsabilidade que se tem, pela forma como uma informação tua amplifica de uma maneira absurda, né? Isso é uma grande responsabilidade. Primeiro momento, quando eu sentei na bancada do Jornal do Almoço ao vivo pela primeira vez e começou a trilha, eu tinha a sensação de que eu iria morrer do coração, de que ia explodir, de que eu não ia conseguir fazer uma frase até o fim, de que eu não ia conseguir respirar, de que eu ia parar na metade, de que tudo daria errado, num primeiro momento. Quando a gente se apropria e a gente está todos os dias e a gente percebe que o apresentar o jornal, falar para uma câmera com as pessoas que estão do outro lado, é a parte mais fácil de tudo que tu fez, porque tu passou uma manhã inteira buscando informações, buscou, sei lá, fez 8 ligações para conseguir fazer uma notinha, que tu correu a manhã inteira para discutir tantas questões para conseguir fechar aquelas cabeças, né, a forma como a gente chama as matérias, para conseguir as informações corretas, que aquela fica a parte mais simples, né? O mais difícil é o fechar, né? É chegar naquele tempo que tu precisa. Quando começa o dia, tu acha que não vai fechar um jornal de 15, 20 minutos, porque não tem. De repente, tu tá querendo tirar coisa porque já estourou. Tá muito maior do que ele poderia ser. Mas eu acho que assim, na minha carreira, os momentos mais difíceis sempre foram
os que a gente está diretamente ligado às situações que nos afetam, às situações que nos chocam. E a gente precisa manter, de certa forma, o teu equilíbrio, a tua postura como a pessoa que está ali para passar uma informação. Então, sem ter que pensar muito, assim, me vem logo a ideia, assim, logo a lembrança, casos emblemáticos, assim, geralmente que envolvam violência, são os que estão surgindo na minha cabeça, casos que envolvam violência e que envolvam crianças. Então, a forma como a gente se afeta com isso, no dia a dia, no acompanhar, no preparar essas reportagens, toda a reunião de pauta discutindo o assunto, pensando como é que a gente pode fazer diferente, sem que agrida, né? Mas que a gente não deixe de informar, que a gente não deixe de fazer o alerta para a comunidade. E aí, quando a notícia vem e ela é a pior, né? O desfecho que tu não espera, é muito difícil. É muito difícil. E tem casos muito emblemáticos aqui, assim, que mexeram profundamente, assim, comigo. Porque a gente tem que ter isso, assim, né? Esse jogo de cintura de... Não significa que eu tenha que ser uma pedra e não demonstrar. Mas eu preciso passar essa informação para as pessoas com clareza. E nem sempre, quando tu está emocionalmente tão abalado, tu consegue fazer isso, né? Então, os momentos mais difíceis sempre vão ser esses, assim, na minha lembrança. Aqueles em que a gente está diretamente ligado a situações muito tristes e que tu precisa informar. Porque ninguém tem prazer em fazer isso, né? Às vezes as pessoas diziam, poxa vida, mas vocês só mostram coisa ruim. Poxa vida, mas vocês... É um reflexo do que está acontecendo, né? A gente não omite as questões. Obviamente que a gente tem muito mais prazer em contar uma matéria linda, em trazer uma reportagem com um super exemplo de voluntariado, de solidariedade, enfim, qualquer questão humanitária. Mas não é só isso, infelizmente, que a gente tem, né? Infelizmente. E as pessoas às vezes nos questionavam assim, né? Esse mesmo que questiona um dia, poxa vida, você só trazem notícia ruim, no outro dia ele dizia, mas morreu lá no meu bairro e eu não vi no Jornal do Almoço. Então, assim, a gente tem que fazer esse retrato, né? Não vai conseguir contar tudo. Então a gente vai ter que escolher por relevância, a gente vai ter que pensar em relevância, nunca vai ser uma pessoa só. Então é um grupo que discute todos os dias, né? Faz as suas reuniões de pauta para discutir todos os dias. Mas é bem difícil. Principalmente quando tem alguém muito próximo de ti, uma situação em que tu te envolve mais diretamente, é difícil. Bem difícil. Eu falo meio bastante, tadinho, de quem vai editar. Pobrezinhos. Esse vai ser eu, provavelmente. Que dó que eu tenho de ti, Augusto. Que dó. Que a gente já pensa do outro lado, né? Então, quando começa uma entrevista, tu pensa, não, essa aqui já não vão usar, porque ele já foi. Porque quando a gente entrevistava, era assim, pensando, a pessoa tá respondendo e diz, é agora. Peguei. Já fazia o corte aqui, né? O in e o out, tu já fazia o corte, é aqui que vai começando a pessoa se perder e dizer, puxa. Não. Aí tu pergunta de novo, não, mas só aquilo que o senhor disse, assim, em relação a isso, o que o senhor pensa? E vai de novo para a pessoa, e aí tentando achar de novo, só aquele pedacinho. Não, tá dizendo, querido, não, vamos começar de novo. Eu só quero que o senhor diga essa coisa, mas nunca a gente vai fazer isso, claro, né? Dá vontade às vezes. Qual será que é mais difícil? Falar do momento mais difícil ou do momento mais fácil? Do momento melhor, mais agradável ou do mais triste? É complicado, porque são muitos, né? Assim, eu tive em muitos momentos essa sensação de que legal que eu tô aqui, sabe? Que legal que eu faço parte dessa história. Por exemplo, Rota do Sol. Hoje a gente vai para a praia com tranquilidade pela Rota do Sol, pode reclamar um pouco dos buracos, às vezes está realmente complicado. Mas eu participei, isso graças ao UX-TV, de muitos anos da luta pela Rota do Sol. Quando a gente não tinha essa estrada da forma como ela é, quando a gente olhava, eu lembro sempre, inclusive no livro da Rota do Sol, que conta a história da Rota do Sol, eu faço, né, eu tenho uma participação, tenho um relato meu que eu me lembro muito de estar lá com um dos engenheiros quando ele disse, aqui ó, Marisol, a gente vai fazer um viaduto, eu acho que vai chamar Viaduto da Cascata, porque ali tem uma cascatinha, a gente vai fazer aqui, ó, e ele me mostrava assim, lá de cima do mirante, hoje é um mirante, tem lá um lugar, né, um café, e ele dizia, vai ser daquele ponto verde ali até lá, ó, assim, mais ou menos, tá vendo onde tá mais claro? Eu disse, tô. Imagina um viaduto, sei lá, 20 e tantos metros de altura, não, impossível, né, isso não vai acontecer.
E de repente tu vê isso fazer parte, hoje passar por lá como se nada fosse. Então isso é fazer parte dessa história, tu tá realmente nela, assim, tu viveu isso, sabe? Tu acompanhou muito de perto, porque a SIC na época fazia visitas praticamente todos os meses, e a gente acompanhava praticamente todos os meses, de chegar ao ponto de em um momento eu corrigia o governador, quando o governador estava dando uma entrevista para nós, e a gente já estava super acostumado ali, a turma, os repórteres que sempre iam, e ele disse, olha, a gente tem aqui o trecho 2 da tal empresa, o trecho 3 da tal empresa, e ele disse, ao contrário, governador. Ele me disse, oi? Não, a Marisol tem razão, realmente não é. O trecho 3 é o tal. Então foi muito engraçado. Então, essa questão de participar da história. Por outro lado, tem momentos que são lindos, mesmo porque a gente é fã de algumas situações, né? Eu cobri por muitos anos o Festival de Cinema de Gramado, por exemplo. Um carinho imenso pelo Festival de Cinema e a oportunidade de estar muito perto de pessoas que a gente admira muito, né? Que a gente vê na televisão e aí poder conversar assim, né, com vários atores. Então isso também te dá puxa vida, que oportunidade que eu tenho de estar aqui, né, conversando com pessoas que eu admiro tanto. E aí do outro ladinho assim, né, de tantos lados que tem muito e muito forte para mim as memórias de questões muito pequenas, entre aspas, assim. Eu fiz um curso porque tu me disse um dia lá, as pessoas têm essa sensação de que na TV a gente diz para elas, né? Então, porque tu disse lá, me disse uma vez que tinha um curso, não sei o que eu fiz, hoje a minha vida mudou radicalmente porque porque eu fui até lá e consegui, enfim, uma qualificação e tal. Então, tem tantos momentos que é muito difícil a gente elencar um só. Minha carreira, ela me trouxe muitas alegrias mesmo, sabe? Daquelas que eu consideraria pequenininhas ou aquelas que são grandes e que às vezes são exatamente o contrário, né? As pequenininhas é que são bem grandes. Eu acho que quando a gente entra, eu costumo falar isso também para os estudantes de jornalismo, eu acho que quando a gente entra na faculdade, às vezes, a gente entra com a sensação da necessidade que a gente tem de mudança do mundo. Então a gente vai mudar o mundo, a mídia é não sei o quê, é o monopólio do não sei das quantas, não dá para ser nada assim, a gente vai fazer uma questão independente, a gente vai pensar, acho que cada um tem as suas possibilidades, as suas ideias, mas quando a gente entrar efetivamente, a gente vai ver que a mudança do mundo começa assim bem pequenininha. Começa com dar uma informação correta que pode levar alguém a uma qualificação, uma mudança profissional, a um atendimento de saúde que não chegava, que ela não entendia como ela podia alcançar e ela tinha esse direito. Então são pequenas mudanças que fazem uma grande mudança. Eu só tenho, assim, meu Deus, de pensar em coisas boas é muito difícil, eu nunca conseguiria elencar uma só. Muitas, assim, de participação na vida política, né, de ter conhecido presidentes da República, de ter conversado com eles, sabe, de ter essa oportunidade de estar mais próximo em alguns momentos, independentemente de gostar ou não, mas de vivenciar isso, sabe? De tu dizer, num livro de história eu tô aqui, ó, dessa parte da história eu vivi, eu conheço, eu sei. É muito legal. Vamos tocar o dedinho na ferida, então. Vamos lá. Por que sair da RBS? Vamos embora, então. Essa é uma das perguntas que eu mais respondo. O porquê da saída da RBS TV, porquê da saída do Jornal do Almoço e um pouquinho mais amplo o porquê a troca da comunicação pela política. E aí eu preciso dizer para as pessoas que não foi uma troca da comunicação pela política. Quando eu pedi demissão da RBS TV em janeiro de 2019, depois de quase 11 anos, eu tenho uma relação muito, muito importante para mim, assim, é de que a gente, quando está fazendo algo, a gente tem que fazer esse algo 100%. Não estou dizendo que em alguns momentos a gente vai ter, né, altos e baixos, hoje eu não estava muito afim, hoje eu já não gostei tanto disso, mas o amor tem que ser 100%, a tua entrega tem que ser 100%. E eu me via num momento em que eu já não me sentia assim tão completa. Eu sempre me doei muito para as pessoas e eu já sentia que eu estava um pouco cansada. Porque na vida da gente a gente vai avaliando, né? Tem muitas questões que vão estar sempre na balança. Tanto na vida profissional, quanto no relacionamento, ou quanto em qualquer outra situação. A gente vai colocando na balança. Bom, isso aqui é muito bom. Mas eu trabalho todo fim de semana. Não, mas ainda é muito bom, está muito mais alto. Bom, isso aqui é muito legal, mas eu não recebo aquilo que eu acho financeiramente que eu merecia receber. Mas eu ainda gosto muito. Quando a gente começa a pesar, puxa vida, mas agora
A minha família poderia estar um pouquinho mais acima aqui. Eu ter férias no fim do ano, ter um feriadão de vez em quando é mais importante. Então são coisas que vão te colocando assim na balança e quando tu chega num momento em que não está mais tão equilibrado, é a hora de tu te permitir um outro olhar. Eu não conseguia ver nesse olhar sair da comunicação, porque ainda era muito presente na minha vida. E aí quando surgiu essa oportunidade, o convite para a assessoria de imprensa, eu senti um frio na barriga e aí eu disse, era disso que eu estava querendo. Ó. É esse desafio. Eu estou há muito tempo fazendo o que eu gosto muito, mas há bastante tempo. Então eu tenho que dar uma mudada. E foi aí que eu mudei. E aí na sequência as questões foram acontecendo e a intenção de ingresso na política pela forma de, assim como na comunicação, de tentar ajudar as pessoas de alguma maneira, eu achei que essa seria uma opção também de tentar ajudar as pessoas, de descruzar o braço, né? Não só reclamar, mas dizer, bom, estou à disposição, se as pessoas acharem que eu posso ajudar, eu estou aqui. Elas acharam, agora eu estou aqui, trabalhando. Bastante. E entrando na parte da política, tu acha que foi um pouquinho mais fácil pelo fato de tu já ter alguma visão da comunicação, tu entender os mecanismos dentro da política? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, na verdade, assim, todo mundo, né? Quando a gente chega lá, a gente é o resultado de uma série de experiências, então todo mundo tem as suas, né? Mas eu vejo, sim, eu nunca trabalhei diretamente na editoria de política. Então, quando eu fui trabalhar na Assembleia, eu me surpreendia muito com as coisas e pensava, gente, a gente cobrava de alguma coisa que não é bem assim mesmo. O trâmite é diferente, a gente tem que entender como é que funciona. Foi muito legal esse aprendizado, assim. Mas eu acho que a comunicação nos ajuda muito porque a ideia é a mesma. Quando a gente está numa redação e liga a dona Ana, dizendo que lá na frente da casa dela tem um baita de um problema, que a gente podia ajudar porque ela não conseguiu ainda, a gente vai lá, mostra isso, né, se for na TV, ou fala se for no rádio, escreve se for no jornal, e tenta ajudar. É muito semelhante ao trabalho do legislativo, né? A gente também não pode ir lá fazer, mas a gente vai lá e entra nessa luta junto. A gente vai lá e começa a cobrar junto com os moradores. Então, tem questões que são muito semelhantes, né? Quando tu começou a pergunta, eu tive só um pouquinho de receio de algo que eu ouço muito das pessoas, se eu acho que o fato da minha carreira foi quem me colocou lá. De ser conhecida, enfim. E isso eu acho que muitas vezes as pessoas questionam quase como uma crítica, ou como tentando menosprezar uma conquista. E eu discordo, porque se é um médico, se é um advogado, se é um comerciante, se é um empresário, ele também tem uma rede, ele também atendeu muita gente por muito tempo, beneficiou a muitos em muitas situações, né? Então é muito mais do que só o estar na TV. Talvez seja um trabalho bem realizado, que as pessoas percebiam que era feito com muito amor e que aí sim eu merecia a confiança delas para estar onde eu estou. Eu acho que isso é algo que a gente até tem que falar, assim, sabe? A questão das mulheres ocuparem cada vez mais os seus espaços é essencial, é importantíssimo. E para a gente que está hoje, no meu caso, estar num espaço de poder, ele me dá uma responsabilidade que é muito maior do que eu poderia imaginar. E que, sem tu perceber, as ações do dia a dia, elas são inspiração para os outros. E inspiração, nem falo sempre positiva. Inspiração é inspiração. É como tu chega nas pessoas e como elas te veem. Se elas querem ser como tu, ou se elas querem ser exatamente o oposto do que tu és. Mas tu sempre provoca uma espécie de interferência na vida das pessoas. Então a nossa responsabilidade é muito maior. Eu acho que, como o fato de ser mulher, tanto no jornalismo, com essa questão de trabalhar diariamente com credibilidade, com informação, com seriedade, eu posso trazer uma notícia super leve, brincando, mas se eu falei é porque é porque é. Então essa questão da credibilidade que a gente traz no dia a dia, ou hoje, né, na vida política, sendo mulher, tem essa mesma questão de ser com credibilidade, com seriedade e tal. Eu acho que o jornalismo, relações públicas, a comunicação, enfim, uma das coisas que mais me trouxe é isso. Eu acho que a palavra de ordem na minha vida é credibilidade. O quanto a gente precisa ser sério, comprometido
buscar sempre assim todas as possibilidades de entendimento antes de criar a tua decisão, a tua posição, a tua argumentação. E isso vem muito da comunicação, então eu acho que eu devo muito mesmo à comunicação, todo esse entendimento, porque isso faz uma diferença incrível na vida da gente e na relação com as pessoas. Samuel, como é que pode falar tanto, né? Não, mas é ótimo. Quanto mais, melhor. Não é ótimo para edição, é ótimo para edição. Tem que fazer. Eu queria só que tu respondesse isso, Marisol. Mas meu corte vai ser ficar vendo toda a nossa fita e depois eu venho que A fita? a fita. É, A lâmina. a fita tu voltou no meu tempo. A minha era a fita aqui, ó.